Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Bíblia Toda. Eu sou Edgar de Oliveira, tem sido um prazer muito grande ter vocês aqui nessa rede de oração e intercessão que Deus tem usado para falar ao nosso coração. Tem sido muito bom, nós temos analisado os salmos um a um e hoje nós chegamos ao Salmo 82, que é mais um salmo de Asaf, cujas palavras são bastante claras. Esse é um cântico que é caracterizado mais pela força que pela suavidade. Asaf via muito suborno e corrupção em seu povo e por isso resolveu açoitá-los, digamos assim, com esse salmo profético. Neste salmo, Asaf louva a Deus enquanto reprova o pecado que o desonrava. Sim, o pecado do povo desonrava a Deus. E é muito interessante como esse salmo faz um retrato preciso dos nossos dias. Vocês vão ver. Esse salmo começa assim: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Os juízes, meus irmãos, e os magistrados fariam bem em lembrarem-se disso. Alguns deveriam ir à escola de Asaf até tornarem-se peritos nesse salmo. As decisões abusivas e as sentenças esquisitas são dadas na presença daquele que vai visitar cada um deles, cada um desses juízes, por cada ato impróprio, porque Deus não faz acepção de pessoas e é o defensor dos pobres e necessitados. Deus é a autoridade suprema que criticará a decisão das seções de baixo escalão e até as sentenças dos juízes mais imparciais serão revisadas pelo Supremo Tribunal Celestial. Deus julga no meio dos deuses. Vejam bem, a palavra deuses aqui se refere aos que são como deuses para os homens. São os chamados deuses terrenos, que, julgando injustamente, serão alvos da justiça do único e verdadeiro Deus do universo. Embora esses homens possam ser grandes, Deus é único em poder e glória e exigirá que todos prestem contas em breve. Os juízes do Oriente, meus irmãos, ainda hoje, são muitas vezes, se não geralmente, influenciáveis a subornos. Não sei se vocês sabiam disso, mas isso é verdade. Nos tempos antigos, era muito difícil achar um governante que tivesse alguma noção de justiça independente da sua vontade arbitrária. O ensino claro que esse salmo contém era realmente necessário, e Asaf era um homem bom e ousado que em tais frases descorteses e desconcertantes denunciava os que agiam injustamente, alertando-os do juízo celestial de que seriam alvos. O salmo continua: até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Selá. Isso aqui é uma pausa, já vou falar sobre isso. O texto está declarando indiretamente que os magistrados eram injustos e corruptos. Não só excusavam os ímpios, mas até mesmo decidiam a favor deles contra os justos. Um pouco disso já é muito, e em pouco tempo já é tempo demais, não é assim? Alguns pleiteantes tinham as petições decididas imediatamente e em favor deles, ao passo que outros consumiam a vida esperando uma audiência ou eram roubados pelo processo legal porque os oponentes tinham os ouvidos do juiz. Até quando tais coisas tinham de ser perpetradas? Será que nunca se lembrariam do grande juiz e renunciariam à maldade? Asaf faz uma pausa. Seria bom se os ofensores reconsiderassem suas ações e confessassem seus pecados. Se você tem agido assim, meu irmão e minha irmã, injustamente diante dos homens e de Deus, em suas ações, nas suas atitudes, em seus pensamentos, aproveitem agora mesmo para confessar os seus pecados a Deus e começar a agir de forma justa diante dele e dos homens. Vejam só o versículo 3. Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Pare de fazer o mal, aprenda a fazer o bem. É isso que esse salmo está nos dizendo. Não olhe os interesses dos ricos, cujas mãos lhe oferecem subornos, mas proteja os direitos dos necessitados e, sobretudo, atenda às reclamações dos órfãos, cuja propriedade muitas vezes se torna presa dos homens maus. Devemos agir com justiça sempre, meus irmãos. Meia justiça não é o que Deus requer de nós. Sejamos inteiramente justos e procuremos julgar as situações de forma correta.
Quando agimos de forma incorreta, acabamos fazendo com que os aflitos fiquem mais aflitos e os necessitados fiquem mais necessitados. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Quebre as redes dos apanhadores de homens, das armadilhas legais, dos contratos, das fianças com os quais os astutos capturam e mantêm aprisionados os pobres e os envoltos em dificuldades financeiras. É algo valoroso, meus irmãos, quando o juiz liberta uma vítima, como o mosquito é livrado da teia da aranha. É um caso horrível quando o magistrado e o assaltante estão em conluio. A lei muitas vezes tem servido de instrumento de vingança nas mãos de pessoas inescrupulosas, um instrumento tão mortal quanto o veneno ou o punhal. É dever do juiz impedir tal vilania. É impressionante como esse salmo se aplica de forma perfeita aos nossos dias. O que tem acontecido em nosso país é exatamente o que é denunciado aqui. E para os que estudam a ciência política, o cenário atual é tão assustador e expressa de forma tão intensa a corrupção em seus níveis mais elevados que apenas um milagre pode mudar a nossa história. É e sempre foi papel da igreja se envolver com todas as forças no governo de sua nação. Caso contrário, os ímpios se levantarão para promover o governo do anticristo, o governo daqueles que odeiam a Deus e desejam controlar a nação em seu lugar. Deus sempre governou o seu povo e a história nos mostra o que acontece quando o povo se esquece de Deus e permite que ímpios dirijam o país. É uma grande vergonha quando, em prol de um discurso enganoso, a própria igreja se deixa enganar e se esquece de seu papel na sociedade e permite que a verdade seja relativizada e que o governo de poucos, um governo de ateus, dirija uma nação que se diz cristã. Que Deus tenha misericórdia de seu povo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eles não conhecem nem entendem. Andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. É uma situação miserável para a nação quando as justiças não sabem o que é justiça e os juízes são privados de juízo. Não saber o dever e não desejar sabê-lo são antes a marca de um criminoso incorrigível que de um magistrado correto. Contudo, foi esse o estigma colocado com justiça nos governantes de Israel. São tão despreocupados quanto ignorantes. Sendo desconhecedores e maus, ainda ousam seguir carreira na qual o conhecimento e a retidão são essenciais. Prosseguem sem hesitação, esquecidos das responsabilidades às quais assumiram e das punições às quais se expõem. Quando os magistradores da lei ministram sem a justiça, as decisões ficam indecisas, a sociedade se desorganiza, a estrutura da nação se abala. Quando a injustiça trafega no curso devido à lei, o mundo está verdadeiramente fora do curso. Quando camponeses são fustigados impunemente por fazendeiros e uma ave bonita julga-se mais preciosa que homens pobres, então os fundamentos da terra estão realmente afundando, como colunas podres incapazes de sustentar as construções edificadas sobre elas. Graças a Deus que há, como regra quase invariável, juízes incorruptos. Seja esta uma realidade constante aqui no nosso país. Até os magistrados de tribunais menos importantes são, em geral, homens muito dignos. Por isso, temos de ser eternamente gratos a Deus e pedir para que Ele continue falando aos corações desses homens poderosos que Ele mesmo estabeleceu para nos governar, para que eles sejam homens aptos a ouvir, tardios em falar e em julgar, mas sejam tementes a Deus e sejam instrumentos poderosos nas mãos desse Deus de misericórdia. Caso contrário, eles cairão na ira desse Deus que não suporta a injustiça. Eu disse, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Deus deu a maior honra aos juízes da terra, aos homens poderosos que Ele mesmo permitiu que chegassem ao poder. Eles foram investidos por certo tempo com um pouco da autoridade pela qual o Senhor julga entre os filhos dos homens. Quando o texto nos diz, então, que todos eles são filhos do Altíssimo, isso significa o caráter ex officio e não a relação moral ou espiritual. É claro que não. Deve haver governo entre os homens, e visto que os anjos não são enviados para ministrá-lo, Deus permite que os homens rejam sobre os homens
e endossa-lhes o ofício na medida em que, pelo menos, a degradação da função se torna um insulto às prerrogativas divinas. Os magistrados não teriam direito de condenar os culpados se Deus não tivesse sancionado o estabelecimento do governo, a administração da lei e a execução das sentenças. O Espírito fala de forma muito honrosa desses ofícios, mesmo quando censura os oficiais. Dessa forma, ensina-nos a dar honra a quem é devido, conforme Romanos 13, versículo 7, e a honrar o ofício mesmo que censuremos o seu portador. Isso é muito importante que vocês compreendam, meus irmãos. Vejam só o versículo 7. Todavia morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Que aparente sarcasmo, não é verdade? Por mais importante que o ofício torne os homens, ainda são homens e têm de morrer. Da mesma forma que os príncipes são cortados por morte súbita e violenta, assim serão os juízes a deixarem de fazer justiça. Os homens respeitam o ofício de juiz e, em geral, não conspiram para matá-lo, como fazem para matar príncipes e reis. Mas a injustiça retira essa proteção e põe o magistrado injusto em perigo pessoal. Amados irmãos, vejam como a morte é ágil em despir os grandes. Que niveladora ela é! Não é defensora da liberdade, mas para promover a igualdade e fraternidade é uma democrata magistral. Os grandes morrem como os pequenos. Já que o sangue é igual em ambos, o golpe que lhes extrai a vida produz a mesma dor e agonia. Não há lugar alto demais para as setas da morte. Ela derruba as aves das árvores mais altas. É hora de todos os homens considerarem isso. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Vem, juiz de todo o gênero humano, julga os juízes ruins e acabe com a corrupção e baixeza. Essa é a verdadeira esperança do mundo que necessita ser livrado das garras da tirania. Pois te pertencem todas as nações. Virá o tempo em que toda a raça humana confessará o seu Deus e o aceitará como rei. Sim, todos os povos de todas as nações da terra terão que confessar que Senhor Jesus é Senhor sobre todas as coisas, que Ele é o Rei absoluto do universo. Ele é Rei por direito divino e já está a caminho. Os últimos dias o verão entronizado e todos os potentados injustos serão quebrados como vasos de olheiro pelo potente cetro. O segundo advento de Cristo, a sua segunda vinda, ainda é a mais luminosa esperança da terra. Vem depressa, Senhor, vem agora mesmo, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Senhor, obrigado por essa palavra tão oportuna, nesses tempos tão injustos. Muito obrigado, Senhor. Meus amados irmãos, aproveitem agora para colocar seus pedidos de oração nos comentários, tá bem? Para que possamos continuar orando durante a semana. Ore comigo. Senhor nosso Deus, esse salmo nos afirma que o Senhor está sempre presente para estabelecer a sua justiça por causa da sua imutabilidade, poder, presença permanente conosco e também por causa da sua prontidão em agir e decidir pelo direito e ajudar os pobres. Deus, nós temos a tendência de olhar para os homens e pensar que são eles que estão julgando, quando na verdade é o Senhor que exerce o julgamento entre eles. O Senhor conhece as causas e dirige os juízes e executa a sentença. Nada acontece sem a sua permissão. E quando somos alvos de injustiça ou quando agimos injustamente, o Senhor estabelece sempre a sua justiça. Então, venha nos ajudar, Senhor, a considerar a forma como devemos agir também em toda e qualquer situação. Desejamos expressar a Tua justiça com amor. Que sejamos conhecidos pela forma como andamos e agimos. Que nossas atitudes levem outros a considerar que Deus está presente em nossa vida. Sim, Senhor, o Senhor se faz presente em nós. Olhamos à nossa volta e nos assustamos com tamanha injustiça, mas nós conseguimos para encontrar em Ti o repouso de que necessitamos, a paz que esse mundo não pode nos dar, Senhor. Muito obrigado. Pai, para todos os lados, nós somos surpreendidos pela maldade dos homens que agem e julgam injustamente. Nos ajude a compreender que todos os injustos serão recompensados pelas suas injustiças de forma justa. Sim, eles serão alvos da Tua justiça, Senhor.
Da mesma forma, jamais nos deixe esquecer de que nós também seremos alvos da tua justiça. Nós somos, Pai, além de tudo isso, alvos da tua graça, é verdade. Precisamos estar conscientes de que, mesmo sendo alvos dessa graça maravilhosa, nós colheremos as sementes que plantarmos. A lei da semeadura serve para todo mundo. Somos agraciados porque herdamos a vida eterna em Cristo, mas nossas atitudes injustas sempre nos trarão sofrimentos e tribulações. Sabemos que tudo coopera para o nosso bem, e até mesmo nossos erros servirão para o nosso crescimento, mas desejamos errar menos, Senhor, e acertar mais, falar menos e ouvir mais, reclamar menos e agradecer mais, servir mais, amar mais, viver para a tua glória cada vez mais. Que seja assim em nossas vidas. E em relação aos nossos problemas, tudo entregamos aos seus pés. O Senhor sabe de tudo o que necessitamos. Então receba nossos pedidos e ajuda-nos, Senhor, em nossas dificuldades. Que cada pedido deixado aqui nos comentários, o Senhor, Pai, possa receber e abrir as tuas mãos maravilhosas para nos abençoar. Há em nosso meio muitos necessitados de um verdadeiro milagre. O Senhor é o nosso milagre, o Senhor é o milagre do seu povo. Então venha socorrer os aflitos, os enfermos, os que estão passando por uma doença incurável ou em estado terminal por causa de alguma doença muito grave, aqueles que padecem necessidades diversas pelas causas mais adversas. Tudo isso entregamos diante de Ti, Senhor, e confiamos em Teu milagre. Louvado seja o Teu nome. Em relação ao cenário atual do nosso país, venha estabelecer a Tua justiça para que a nossa alma descanse na esperança de dias melhores. O ambiente é desfavorável, mas o Senhor é capaz de mudar tudo isso, mudar tudo o que é necessário para que a Sua justiça seja estabelecida. Amém! Louvado seja o Senhor por isso. Clamamos a Ti pela força do Senhor naqueles que estão trabalhando com seriedade. Que o Senhor dê força a esses, Pai. Capacita cada vez mais esses que estão buscando o bem da nação. Que eles sejam continuamente fortalecidos e ricamente abençoados por Ti. E em relação a todo aquele que deseja fazer o que é errado, que tem caminhado de forma injusta, que tem trazido tanto sofrimento ao povo, que cada um deles venha a sentir o peso de Suas mãos, Senhor. Que haja arrependimento, quebrantamento, nova vida para essas pessoas, mas que cada um venha pagar pelos crimes cometidos, para que a nossa nação seja transformada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados irmãos. Glória a Deus. Eu peço a ajuda de vocês para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Para isso, eu preciso que vocês deixem o seu like agora mesmo, tá bom? E compartilhem esse vídeo. Por favor, façam isso. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, então se inscreva agora, tá? E deixe o seu pedido de oração para que eu possa orar por você durante toda a semana e para que outros façam o mesmo. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.